E aí, galera, vamos continuar? Então, agora vamos falar então do título dos vereadores. Importante aqui para vocês alguns aspectos, ó. Do exercício da vereança, artigo 86. Marca aí, ó. Os vereadores são agentes políticos investidos de mandato legislativo municipal para uma legislatura de 4 anos. E como é que eles são eleitos? Pelo sistema partidário e de representação proporcional pelo voto secreto e direto. Lembrando que o vereador ele recebe voto tanto direto quanto aquele voto chamado voto de legenda. E aqui nós temos as garantias do vereador. Ó. É assegurado o vereador participar de todas as discussões e votar nas deliberações do plenário, votar na eleição da mesa das comissões permanentes, apresentar proposições e sugerir medidas que se visem o interesse coletivo, concorrer aos cargos da mesa e das comissões, usar da palavra em defesa de proposições apresentadas que visem o interesse municipal. Então tem uma série de direitos assegurados. E agora nós vamos tratar uma questão importante, que são os deveres do vereador. Ó. Quando investido o mandato, não incorrer em incompatibilidade prevista na Constituição, observar as determinações legais, desempenhar fielmente o seu mandato político, atendendo ao interesse público, certo? Exercer a contento o seu cargo que lhe for conferido pela mesa, comparecer às sessões pontualmente, manter o decoro parlamentar. Outra situação importante, eu destaquei aqui, ó, não residir fora do município, então é um dever do nosso vereador. Aqui eu coloquei uma questão importante também, ó, sempre que o vereador cometer dentro do recinto da Câmara excesso que deva ser reprimido, o presidente da Câmara conhecerá do fato e tomará as seguintes providências. Então, toda vez ali que um vereador abusar dentro do recinto, né, cometer excessos, ele vai ser reprimido pelo presidente da Câmara, que pode advertir em plenário, cassar a palavra, determinar a retirada do plenário, suspender a sessão e proposta de perda do mandato de acordo com a legislação. Então, são as situações que o presidente aí pode tomar. Certo? Vamos falar agora da interrupção e da suspensão do exercício de vereador. Então, o vereador poderá se licenciar mediante um requerimento. Então, ele pode pedir licenciamento requerendo ao presidente da Câmara. Nos seguintes casos, ele pode requerer o licenciamento em caso de moléstia devidamente comprovada e ainda para atender interesses particulares por prazo nunca superior a 120 dias por sessão legislativa. Ok? Então, no máximo, aí, 120 dias por ano. Certo? Marquei também ali o parágrafo 3º, o vereador investido do cargo de secretário municipal equivalente será considerado automaticamente licenciado, podendo optar pela remuneração de vereador. Então, um vereador pode ser escolhido para ser um secretário dentro de uma secretaria municipal. Então, dentro da administração direta, nós temos os órgãos. Nós temos Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, e um vereador pode ser o secretário, que é um cargo comissionado. Ok? Se ele assumir um cargo desses, ele é considerado, então, licenciado. O afastamento para desempenhar o desempenho de missões temporárias de interesse do município não são consideradas licenças. Exemplo, um vereador que vai, por exemplo, para a China lá, fazer determinado estudo em relação a algum negócio, né, do município importante, ele não vai ser considerado licenciado. Agora, artigo 91, importante, nós já falamos sobre ele lá no início, ó. As vagas da Câmara dar-se-ão por extinção ou por perda de mandato. Nós temos a extinção se ocorrer a morte do vereador, então nós teremos vagas por extinção ou vagas por perda do mandato. Vagas por extinção, por morte, quando há renúncia do cargo, por falta de posse no prazo legal, que naquele prazo de 10 dias, ou seja, não tomou posse, ocorre a extinção, né? Então ocorre a vaga por extinção. Perda ou suspensão dos direitos políticos, por exemplo, um vereador que é condenado na justiça eleitoral, por exemplo. E nós temos o parágrafo 2º, a perda que dar-se-á por deliberação do plenário na forma e nos casos previstos na legislação. Então, por exemplo, um vereador que cometeu aí uma infração político-administrativa, ele pode sofrer aí a perda do seu cargo, ok?
A extinção do mandato se torna efetiva por declaração do ato ou fato extintivo pelo presidente. Então, quem declara extinto e vaga o cargo de vereador é o presidente da Câmara, como nós já tínhamos visto. Ok? Pode ocorrer aí a renúncia do vereador, e o artigo 94 ele já foi objeto de prova, ó, em qualquer caso de vaga, licença ou investidura do cargo de secretário municipal, o presidente da Câmara convocará imediatamente o seu suplente. Então, ocorrendo uma vaga, uma licença ou a investidura no cargo de secretário, exemplo, se um vereador sair para ser secretário, ocorre a vaga. E essa vaga tem que ser preenchida pelo presidente da Câmara, que vai convocar o vereador suplente. Ok? Ó, o suplente convocado deverá tomar posse no prazo legal, que é o prazo de 10 dias para vereador, a partir do conhecimento da convocação, ou no mesmo prazo encaminhar ofício ao presidente, autorizando expressamente o suplente imediatamente colocado a tomar posse. Então, se o primeiro suplente não tomar, ele tem que indicar que ele não vai tomar para que seja chamado o segundo suplente. Em caso de vaga não havendo suplente, o presidente comunicará o fato dentro de 48 horas ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Então, se não tem mais suplente, né, o presidente da Câmara comunica esse fato em 48 horas ao TRE. Enquanto a vaga a que se refere esse parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos vereadores remanescentes. Certo? E aí nós temos agora, ó, das lideranças partidárias dos blocos, dos parlamentares de maioria e da minoria. Tá? São questões mais internas, questões mais da questão de legislação, né, dentro daquilo que é a atribuição dos vereadores, certo? Então aqui nós vamos ter aquilo que a gente chama de líder, vice-líder, dentro das representações partidárias, ok? Então vamos fazer uma análise rápida, não é um assunto muito provável na prova de vocês, ó. Então os líderes e vice-líderes das representações partidárias serão indicados no início da primeira e da terceira sessão legislativa de cada legislatura e comunicada à mesa em documento subscrito pela maioria dos membros da bancada. Então cada bancada, né, escolhe o seu líder e seu vice-líder, ok? É competência dos líderes das representações partidárias, além de outras regimentais, ó, indicar os representantes que vão compor as comissões. Então, quem indica os componentes das comissões são os líderes das bancadas, ok? Então, dessa parte aqui, eu acho que seria isso mais importante, certo? Eu destaquei aqui o artigo 98A, ó, o prefeito municipal poderá indicar vereador para exercer a função de líder de governo. Tá? Então, o prefeito pode indicar o vereador, que será o seu líder de governo. Ok? E aí nós temos aqui das incompatibilidades e dos impedimentos. Isso está na Constituição e na lei orgânica, né? Então, os vereadores têm impedimentos e incompatibilidades que eles têm que eles devem observar. Por exemplo, né, o vereador, a partir do momento da sua diplomação e posse, ele não pode mais ter negócios administrativos, se ele era de uma empresa, com a Câmara de Vereadores, por exemplo, ou com o município. E aí nós temos o capítulo 5 aqui, ó, que vai tratar da remuneração dos agentes políticos. Ó. As remunerações do prefeito, vice e dos vereadores serão fixadas pela Câmara Municipal no último ano da legislatura, até 6 meses antes do término do mandato. Ok? A remuneração do prefeito será composta de um subsídio mais uma verba de representação. Os subsídios dos vereadores serão fixados em lei. É vedado a qualquer outro vereador perceber verba de representação. A remuneração dos vereadores terá como limite máximo o valor percebido como remuneração do prefeito. Lembre dos tetos, né? Em âmbito municipal, o teto aplicado é o teto do prefeito, ok? Os vereadores em viagem de serviço fora do local, ó, é assegurado o ressarcimento dos gastos com locomoção, alojamento, alimentação, mediante o pagamento de diárias e comprovação dessas despesas, ok? E aí nós temos aí o próximo título que vai tratar então aí das proposições e das tramitações, das modalidades de proposição e da sua forma.
Então, o que são proposições, né? São proposições de matérias, ó. A proposição é toda matéria sujeita à deliberação pelo plenário. Então, toda vez que uma matéria vai ser deliberada pelo conjunto de vereadores, a gente chama isso de proposição. E são as seguintes as modalidades de proposição, ó. Projetos de lei, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, projetos substitutivos, emendas à lei orgânica, por exemplo, pareceres das comissões, relatório das comissões, indicações, requerimentos, recursos, representações e moções. São todas as formas de proposições. Os próximos artigos aqui vão explicar, né, cada uma delas aqui. Então, vamos falar das espécies de proposições, ó. A primeira espécie, os decretos legislativos, que se destinam a regular matérias exclusivas de competência da Câmara. Então, se eu preciso tratar de uma competência exclusiva da Câmara, eu vou tratar através de decretos legislativos, certo? E não precisa a sanção do prefeito. As resoluções destinam-se a regular matérias de caráter político-administrativo. Lembrando que o regimento interno é uma resolução, a resolução 15 de 90. Artigo 116 vai dizer da iniciativa de projeto de lei. Então, o projeto de lei pode ser proposto por vereadores, por comissões, pelo prefeito e também pelo cidadão. Nós aprendemos lá na lei orgânica que o cidadão pode apresentar o projeto de lei popular, ok? Um projeto de iniciativa popular, ok? Então, os projetos de lei, ó, cabe a qualquer vereador, comissão, prefeito ou cidadão, ok? Substitutivos é um projeto de lei, resolução ou decreto apresentado por um vereador ou comissão para substituir outro já apresentado sobre o mesmo assunto. Então, é um projeto substitutivo. O que é uma emenda, né? São alterações do texto da lei orgânica. E também pode ser emendas ali de um projeto de lei. Parecer é um pronunciamento por escrito de uma comissão permanente sobre determinada matéria. Relatório de uma comissão especial. Nós vimos que podemos ter comissões permanentes ou especiais e elas vão emitir relatórios, que são pronunciamentos escritos, né, por elas deliberados. Ok? Indicações, ó, são proposições escritas pela qual o vereador sugere medidas de interesse público. Requerimento, ó, é todo pedido verbal escrito por vereador ou comissão, feito ao presidente da Câmara ou por seu intermédio, sobre assuntos de expedientes de ordens do dia ou de interesse especial do vereador. Então, o vereador pode requerer ali, por exemplo, requerimentos. Serão verbais e decididos pelo presidente da Câmara, ok? Então, continuando aqui, nós temos os recursos, né? É possível que vereadores apresentem recurso. O recurso é toda petição de vereador ao plenário contra ato do presidente ou de uma comissão. Nós vimos lá que a comissão permanente pode requerer o arquivamento de um projeto de lei inconstitucional. E é possível, então, um recurso contra esse arquivamento. E, por fim, nós temos as moções, ó, que são proposições que solicitam a manifestação da Câmara sobre determinado assunto, manifestando solidariedade e apoio, prestando, repudiando ou desagravando determinada situação. Por exemplo, uma moção em repúdio a um ato de racismo de um vereador, por exemplo. Ok? Agora vamos tratar de outro assunto, ó, da apresentação e da retirada de proposições. Ok? Então, é possível que hajam em apresentações e também retirada das proposições, que nós vimos ali uma série de proposições que podem ser feitas, ok? Então, desse capítulo aqui, vocês deem uma olhada, certo? São questões mais técnicas aqui, que eu não vejo como questões de prova, certo? E aí nós temos o próximo título, que vai tratar das tramitações das proposições. Destaquei aqueles que eu acho mais importantes, ó. Recebida qualquer proposição escrita, será ela encaminhada ao presidente da Câmara, que determinará a sua tramitação no prazo máximo de 3 dias. Então, toda proposição feita por um vereador é endereçada ao presidente da Câmara, que vai tratar sobre ela aí no prazo de até 3 dias. Tá? Quando a proposição constituir em projeto de lei, projeto de decreto legislativo, resolução ou projeto substituído, uma vez lida pelo secretário durante o expediente, será encaminhada pelo presidente às suas comissões, certo? Competentes para análise e emissão de parecer técnico. Exemplo, uma determinada proposição ali que altera o valor de determinada gratificação. Essa vai ser encaminhado esse projeto de lei
por exemplo, para a Comissão de Finanças e Orçamento, para que seja emitido um parecer se tem viabilidade orçamentária para isso. Ok? As emendas, né, serão apreciadas pelas comissões. Eu destaquei também aqui o artigo 137, sempre que o prefeito vetar no todo ou em parte determinada proposição apresentada pela Câmara, comunicado o veto, ou seja, a Câmara, a matéria será incontinente encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que procederá na forma do artigo 83 e vai emitir um parecer que a gente já analisou. Ok? Marquei também aqui o 142, os recursos contra atos do presidente da Câmara serão interpostos dentro do prazo de 5 dias contados da ciência por simples petição e distribuídos à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que vai emitir um parecer sobre o projeto de resolução. Ok? É possível aí determinar um regime de urgência que será concedido pelo plenário por requerimento. Também destaquei isso aqui. E aí nós temos aí, das sessões da Câmara, das sessões em geral. Artigo 147 diz que as sessões da Câmara serão ordinárias, extraordinárias e solenes. Então, ordinárias são aquelas, né, que ocorrem naturalmente, a extraordinária em situações extraordinárias e questões solenes, né, por exemplo, para determinadas homenagens. Então, nós temos aí a sessão ordinária, obedecerão a pré-fixação em calendário anual, proposto pelo presidente e aprovado em plenário, realizadas nos dias úteis, com duração de até 4 horas, das 16 às 20 horas, com intervalo de 5 minutos entre o término do expediente e o início da ordem do dia. Ok? As sessões extraordinárias realizar-se-ão em qualquer dia da semana, a qualquer hora, inclusive domingos e feriados, e após as sessões. E também temos as sessões solenes que se realizar-se-ão em qualquer dia e hora, para fim específico, não havendo pré-fixação de sua duração. Ok? As sessões solenes não serão remuneradas. A Câmara poderá realizar sessões secretas por deliberação tomada por 2/3 dos seus membros para tratar de assuntos de economia interna, que seja o sigilo necessário à preservação do decoro parlamentar. Aí nós temos aí, as sessões ordinárias, extraordinárias e secretas serão realizadas no recinto destinado ao seu funcionamento. Ok? E aí nós temos das sessões ordinárias, né? Então destaquei aqui, dentro do capítulo, as sessões ordinárias compõem-se de uma parte que vai tratar do expediente e outra parte que vai tratar da ordem do dia. Então, dentro das sessões, nós temos sessões ordinárias, extraordinárias e solenes. Dentro de uma sessão ordinária do dia a dia da Câmara, ela é dividida em duas partes. Nós temos o expediente, para tratar questões do expediente, e ainda a ordem do dia. Ok? Então, deixa eu passar para frente aqui, daquilo que eu destaquei para vocês. Nós temos aí das sessões extraordinárias. As sessões extraordinárias serão convocadas na forma prevista na lei orgânica, mediante comunicação escritas aos vereadores, com antecedência de 5 dias e afixadas em edital. Então, é possível aí que ocorram sessões extraordinárias, mas tem que ter aí uma convocação, uma comunicação aos vereadores com antecedência mínima de 5 dias. Ok? As sessões extraordinárias compor-se-ão exclusivamente de ordem do dia. Então, vejam bem que elas só têm uma parte. Na sessão extraordinária só tem a ordem do dia. Certo? E as sessões solenes serão convocadas pelo presidente da Câmara, indicando a finalidade da reunião. Certo? Não haverá expediente nem ordem do dia nessa sessão solene. Certo? Próximo título que nós temos aqui, vão tratar então das discussões e das deliberações. Então, o que é uma discussão? É um debate em plenário. Então, toda vez que eu tenho um debate em plenário, eu tenho uma discussão. Então, cuidem com esses termos técnicos que eu destaquei aqui. Então, discussão é o debate em plenário de proposição figurante na ordem do dia. Então, depois do expediente, nós temos a ordem do dia da deliberação, né, da sessão ordinária, né, e antes de passar, então, a deliberação sobre a mesma.
não estão sujeitos à discussão. E nós temos uma série de situações que não estão sujeitas a essa discussão. Certo? Então, é importante que vocês façam essa pequena leitura aqui, não perdendo muito tempo, né, porque é muito grande essa lei. Fiquem principalmente com os conceitos dessa parte mais final. Então, aqui nós vamos falar do capítulo da disciplina e dos debates. Ó, os debates deverão realizar-se com dignidade e ordem, cumprindo ao vereador atender às seguintes determinações regimentais: falar em pé, exceto se tratar do presidente e do vereador que solicitar ao presidente autorização para falar sentado, dirigir-se ao presidente e à Câmara voltado para a mesa, não usar de palavras sem a solicitar e sem receber o consentimento do presidente, dirigir-se ou referir-se a outro vereador pelo tratamento de excelência. Então é importante que o vereador chame a excelência o seu colega vereador. Ok? Então, dentro dos debates seria isso, o mais importante que eu destaquei aqui. Faça uma pequena leitura, né? Nós temos aí os oradores que farão uso da palavra, temos o tempo, e aí nós temos aí as deliberações do plenário, né? Como é que são, então, votadas as deliberações que são tratadas em plenários? Ó. As deliberações serão tomadas por maioria simples, sempre que não se exigir maioria absoluta ou 2/3. Então, aqui nós temos, por exemplo, um exemplo que precisa 2/3. Então, para deixar de prevalecer, tá, o parecer do Tribunal de Contas, precisa da deliberação de 2/3 do plenário. Então, mas existe a regra, ó, que a maioria das deliberações sejam aprovadas por maioria simples. Ok? Então, só um detalhezinho importante aí dos artigos 191. Tá? Então, dessa parte aqui não destaquei mais nada aqui que eu veja como relevante. Faça uma pequena leitura, certo? E aí nós temos aí, ó, da concessão da palavra ao cidadão em sessões e comissões. Então é possível aí que o cidadão seja convidado pela mesa, ó, atendido determinação do plenário ou a pedido, poderá usar a palavra durante o expediente da sessão para manifestar sobre projeto de lei, inclusive os de iniciativa popular, para opinar sobre ele, desde que comprovadamente conheça profundamente a matéria, não lhe sendo permitido abordar temas que não tenham sido previamente mencionados no convite. Cabe ao presidente da Câmara fixar o número de cidadãos que poderão fazer o uso da palavra em cada sessão. Certo, pessoal? Então, seria isso de importante. Aí nós temos aqui da elaboração legislativa especial e dos procedimentos de controle, da elaboração legislativa especial, do orçamento. Então, ó, recebido do prefeito a proposta orçamentária dentro do prazo e na forma, o presidente mandará publicar e distribuir cópia aos vereadores, enviando à Comissão de Finanças e Orçamento. Então, anualmente o prefeito encaminha o orçamento e esse orçamento vai tramitar. Todos os vereadores terão conhecimento e vai tramitar dentro da Comissão de Finanças e Orçamento. E depois, né, vai emitir um parecer e depois vai a plenário para votação. Ok? E aí nós temos aqui das codificações, ó, código é a reunião de disposições legais sobre matéria, sobre a mesma matéria. Ok? Então, o que seria um código, né? E aí nós temos aqui, ó, dos procedimentos de controle do julgamento das contas. Então, nós temos aqui, né, um capítulo que vai tratar como que se dá esse julgamento das contas. Ó. Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas, independentemente da leitura em plenário, o presidente fará distribuir cópia do mesmo, bem como o balanço anual a todos os vereadores, enviando o processo à Comissão de Orçamento, que terá 20 dias para apresentar ao plenário seu pronunciamento, acompanhado de projeto de decreto legislativo pela aprovação ou pela rejeição. Então, é feita análise das contas pelo tribunal, ele emite um parecer, encaminha, esse parecer chega na Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara distribui uma cópia tanto do balanço quanto desse parecer a todos os vereadores e encaminha essa documentação para a Comissão de Finanças e Orçamento. Ela terá 20 dias para fazer uma análise e emitir, então, aí, um projeto sobre
um projeto de decreto que vai tratar tanto da aprovação quanto da rejeição das contas, tá? Até 10 dias depois do recebimento do processo, a Comissão de Finanças receberá pedido escrito dos vereadores solicitando informações sobre os itens da prestação. Ok? Para responder aos pedidos de informação, a comissão poderá realizar qualquer diligência ou vistoria externa. O projeto de decreto legislativo apresentado pela comissão sobre a prestação de contas será submetido a uma única discussão e votação, assegurando aos vereadores debate da matéria. Se a deliberação da Câmara for contrária ao parecer do Tribunal de Contas, o projeto de decreto legislativo conterá os motivos dessa discordância. Lembrando que para discordar precisa da deliberação de 2/3 dos membros da Câmara. Ok? E aí nós temos aqui, ó, do processo de perda do mandato. É possível, então, né, o vereador perder o mandato. Ó. A Câmara processará o vereador pela prática de infração político-administrativa definida na legislação. Então, toda vez que ocorrer uma infração política-administrativa, tanto do prefeito, do vice ou de vereadores, vai ocorrer a função de julgadora, certo? Pela Câmara, que vai fazer o julgamento aí conforme a legislação, certo? O julgamento far-se-á em sessão ou sessões extraordinárias para esses feitos convocados. Quando a deliberação for em recinto no sentido de culpabilidade do acusado, expedir-se-á decreto legislativo de perda do mandato, do qual dará notificação, então, à Justiça Eleitoral. Ok? Da convocação dos secretários municipais. Lembrando aí, dentro da ideia de fiscalização, a Câmara pode convocar secretários do município, né, e demais cargos para prestar informações sobre a administração. Exemplo, a Comissão de Finanças e Orçamento pode convocar o secretário da Fazenda para prestar informações nesse sentido. Ok, pessoal? Então, seria isso de mais importante aqui, das convocações. Aí nós temos aqui do processo destituitório. Sempre que qualquer vereador proceder à destituição de membro da Câmara, o plenário, conhecendo de representação, deliberará preliminarmente em face de prova documental oferecida por antecipação do representante sobre o processo da matéria. Então, nós temos uma questão aí destituitória, ok? Então, depois aqui nós temos a questão, ó, do regimento interno e da ordem regimental, das questões da ordem e dos procedimentos, dos precedentes, ó. As interpretações e disposições do regimento feitas pelo presidente da Câmara em assuntos controversos, desde que o mesmo assim o declare em plenário, de ofício ou a requerimento, constituirão precedentes regimentais. Então, toda vez que precisar se manifestar questões de ordem aqui do regimento interno, nós vamos chamar isso de precedentes regimentais, ok? Os casos não previstos nesse regimento serão resolvidos soberanamente em plenário, cujas decisões se considerar-se-ão as mesmas incorporadas, ok? Aí nós temos aí o próximo capítulo, que vai tratar da divulgação do regimento e da sua forma, da sua reforma. A Secretaria da Câmara, ó, fará produzir periodicamente esse regimento, encaminhando cópias à biblioteca, ao prefeito, ao governador. Então, é importante que esse documento aí circule, né? Esse regimento interno só poderá ser alterado, reformado ou substituído pelo voto da maioria dos membros, de 1/3 no mínimo dos vereadores, da mesa e de uma das comissões, tá? Então, a proposição para alterar o regimento, marque aí, ó, para poder alterar o regimento, precisa 1/3 no mínimo dos vereadores, uma proposta da mesa da Câmara ou ainda de qualquer das suas comissões da Câmara, ok? Aí nós temos o título 9, o penúltimo título, vai tratar de serviços internos. A última função que nós vimos é assuntos de economia interna, ou seja, a área administrativa da Câmara. Ó. O serviço administrativo da Câmara incumbe à Secretaria e reger-se-ão por ato regulamentar próprio baixado pelo presidente. Então, vocês farão parte aí da Secretaria da Câmara, certo? Vocês vão trabalhar nos setores administrativos da Câmara, né? E vão tratar de assuntos da economia interna da Câmara, certo? E aí, pessoal, nós temos aqui, depois disso, o título das disposições gerais e transitórias, que são aquelas regras transitórias, né? E não temos aqui
nenhuma questão específica de prova em relação a isso. Certo, pessoal? Revejam principalmente aqueles artigos que eu destaquei para vocês e fiquem muito atentos em relação a isso, ok? Nós vamos fazer agora uma bateria de questões sobre o regimento interno, certo? Abraço!